Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E o assunto hoje é o seguinte: existe uma Venezuela inteira dentro do Brasil e existe uma outra Venezuela fora do Brasil. Bolsonaro pensa em declarar guerra contra a Venezuela, sim ou não? Será que ele pode sofrer um impeachment por conta do comportamento do governo brasileiro nessa questão? Bom, nós vamos examinar essa questão ao longo do nosso programa aqui, né? Vou pedir para você dar o joia e você já se inscrever no canal e compartilhar, né? Vamos pegar aqui, gente, hoje é 1º de maio, estou fazendo o programa um pouco mais tarde, né? O jornal Globo aqui, que dá mais ou menos a tônica, né, de que pensa os grandes meios de comunicação, coloca na manchete: ação para derrubar Maduro desencadeia repressão e Venezuela tem futuro incerto. Então eles chamam de tentativa de golpe como ação para derrubar Maduro, né? Que coisa meiga, né? É uma forma assim de não deixar muito pesado a tentativa de golpe, né, de usurpação do poder na Venezuela. E dentro do jornal tem uma matéria também que está sendo reproduzida pelos outros canais da emissora, que é sobre o desemprego no Brasil. Empregos não reagem, onde tem 28.300.000 brasileiros que estão desempregados, estão sem levar o dinheiro para casa, estão aí na rua da amargura. No entanto, o presidente Bolsonaro está preocupado com a Venezuela que está fora. A população da Venezuela, gente, é quase essa, quase 30 milhões ou 30 milhões e poucos mil venezuelanos, né? E mais ou menos esse número de pessoas desempregadas oficialmente que tem no Brasil. Mas vamos ver como é que foi a cronologia disso aí e que cuidados que o presidente Bolsonaro tem que tomar para não se ver às voltas aí com um pedido de impeachment mais à frente, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se deu uma saidinha aqui do canal agora. Vamos lá. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecido como Foro de São Paulo, que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina. Pela via democrática, nos livramos desse projeto no Brasil. Olha só, gente, então vocês vejam como é que princípios seletivos, né? Quando a gente não tem princípio, a gente fica nessa confusão. Uma hora a gente acha uma coisa, outra hora a gente acha outra coisa, porque o presidente Bolsonaro ele sempre foi a favor da ditadura brasileira. Ele recentemente elogiou a ditadura no Chile, elogiou a ditadura no Paraguai, mas na Venezuela ele classifica como uma ditadura. Não, essa ditadura aí nós temos que intervir, porque é interesse pelas questões de direitos humanos e questões de democracia. Dá para entender isso aí, gente? O presidente, quando ele tem esse comportamento, ele está agindo dentro da Constituição, ele está agindo legalmente? Nós vamos abordar isso também. Vamos ver mais algumas questões aqui na cronologia do que levou o presidente a ter esse comportamento. Vamos lá, fala, presidente Bolsonaro. Não podemos deixar, eu falo nós, né, que interessa muito mais para nós do que para o americano. Aquilo se transformar numa nova Cuba. Então passa a se transformar numa Cuba, ou até mesmo na Coreia do Norte. E depois como é que vai resolver esse assunto? Quando se fala em invasão militar, quem tem um pouco de noção teórica no Brasil, ninguém tem, poucos têm noção de guerra, realmente, como a Segunda Guerra Mundial. O pessoal está no final da vida aí. Mas é diferente de uma guerra com a Venezuela. A guerrilha vai se fazer presente. A topografia lá permite isso. Como é que vai resolver esse assunto? A gente vai ficar quanto tempo lutando numa situação como essa daí? Olha só, em nenhum momento, gente, essa fala do presidente Bolsonaro, ela refuta taxativamente a participação do Brasil na Venezuela, uma invasão na Venezuela. Gente, olha só, a Venezuela declarou guerra contra o Brasil? Tem algum movimento militar vindo para o Brasil? Eles estão querendo roubar alguma coisa da gente? Então por que é que o Brasil está querendo se meter numa questão interna, de conflito interno daquele povo? O Brasil pode fazer isso? Bom, daqui a pouco eu respondo isso aí, gente. Vamos pegar aqui já uma fala mais recente eu ia colocar outra, mas não, para o programa ficar um pouco mais tranquilo, né? Para a gente conseguir. Eu vou gravar um segundo programa só abordando as questões jornalísticas, abordando a questão da Venezuela, né? Mas vamos ver o que o presidente Bolsonaro falou para o Datena essa semana. Nós participamos de forma mesmo indireta de uma intervenção armada, é muito difícil, não vou dizer que é zero, mas é próxima de zero. É a nossa tradição, não envolvemos dessa forma nos conflitos internos. Agora, adianta uma coisa para você, Datena, a preocupação é enorme, nossa, porque temos outro problema aqui na Argentina, que ainda, infelizmente, né,
A imprensa ainda não se tomou pé da situação. Nas pesquisas internas da Argentina, hoje em dia, já dão uma pequena vantagem para a volta da Cristina Kirchner ao governo, deixando para trás o presidente Macri, que tentaria uma reeleição. E olha só, entendo eu, se voltar aquela esquerda da Venezuela, da Argentina, muito parecida com o que estava sendo feito nos governos de esquerda há pouco tempo aqui no Brasil, nós podemos, num curto espaço de tempo, temos um problema sério na Argentina. Nós queremos o bem do nosso irmão. Olha, então, o nosso canal pega para todo canto, né? Atenção, hermanos argentinos, coloquem as barbas de molho, que o presidente Bolsonaro também vai querer interferir na questão interna da Argentina, porque ele não concorda muito se vocês aí na Argentina escolherem o presidente que vocês quiserem, entendeu? Não pode assim, vocês não têm direito à sua soberania na cabeça do presidente Bolsonaro. Mas o que diz a Constituição brasileira, gente? A Constituição brasileira, ela diz para o presidente Bolsonaro, que aliás o presidente Bolsonaro tem que prestar o juramento da Constituição brasileira no seu artigo 78, onde ele prometeu manter, defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro. Bem geral do povo brasileiro, não é o bem da sua facção política, do seu grupo religioso, do estado onde o senhor nasceu, do seu time de futebol, é de todo o povo brasileiro. E o presidente Bolsonaro parece que ele não entendeu ainda que ele não é mais candidato. Ele agora é o presidente de todos nós, quer gostemos ou não, porque o nosso processo democrático, soberanamente, a gente escolheu uma pessoa que hoje, embora esteja com popularidade em baixa, mas foi o presidente que foi surgido das urnas aqui no Brasil. A isso damos o nome de democracia. Então, muita gente não gosta, mas tem que esperar. Então, por que é que a gente tem que ter um comportamento e princípios diferentes com relação à Venezuela? A Constituição brasileira que ele jurou, que o presidente Bolsonaro jurou, diz no seu artigo 4º que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Gente, quando diz que nós nos regemos por princípios, quer dizer que nós estamos com super normas, super comportamentos, super pensamentos que a gente tem que respeitar acima de qualquer outra coisa. E esses princípios que são a base do nosso país, do nosso povo, da nossa formação enquanto cidadãos, enquanto nação, diz que no seu inciso 3º que nós devemos respeitar a autodeterminação dos povos. O que significa isso, gente? Que está na Constituição. Isso não é um pensamento abstrato. Está que nós temos que respeitar que se um povo quiser escolher uma religião, um sistema político, a sua gastronomia, a sua cultura, a sua fé, o seu comportamento, isso é um problema, um direito fundamental desse povo e a gente não pode fazer nada. Isso é inconstitucional. O Brasil não pode interferir numa questão dessa, como tem sido anunciado, com uma tranquilidade, ninguém tem falado nada. Eu estou até me impressiono muito que ninguém na comunidade jurídica levantou uma questão como essa. A Constituição diz também que nós devemos nos reger pelo princípio da não intervenção. Olha, o que está acontecendo, gente? O presidente nosso viaja para os Estados Unidos, diz que precisa intervir na Venezuela, recebe uma pessoa que está se autoproclamando presidente da Venezuela em oposição a uma questão interna também. O Brasil reconhece uma pessoa que se autoproclamou, né? E por aí vai. O Brasil deve lutar também, segundo os nossos princípios, pela defesa da paz. Ora, gente, na medida que a gente deixa a diplomacia de lado e entra no fortalecimento de uma saída militar, uma saída violenta, a coisa fica muito complicada. A esse respeito, vale a pena aqui resgatar aqui uma fala do filho do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Ele esteve no Chile e olha só o que ele falou, gente, só para ilustrar um pouco mais esse assunto. Debería ser la opción militar. Nadie quer uma guerra. Guerra é mal. Olha só, ele perguntou, a saída para a Venezuela seria uma solução militar? Ele fala, olha, ninguém quer uma guerra, né? Ele fala assim num tom meio blasé, né? Do tipo assim, ó, nós estamos podendo, hein? Da hora que a gente quiser, a gente prende, arrebenta, a gente arrebenta a porta, né? Ninguém quer uma guerra, mas, vamos lá, fala, Eduardo. Porque há vidas que são perdidas, há todo um problema também de efeitos colaterais. Mas eu creio que Maduro não se vai sair do poder de uma maneira pacífica. De alguma maneira, de alguma medida, de alguma hora será necessário o uso da força.
Então é o seguinte, mas o uso de força de quem, o Eduardo Bolsonaro? Quem são os jovens que iriam morrer lá na Venezuela para defender a democracia que os senhores aí estão entendendo como sendo uma questão vital, né? Então eu abordei algumas dessas questões e quando o presidente Bolsonaro ele descumpre o juramento do artigo 78 e descumpre também o que está no artigo 4º da Constituição, gente, isso é uma violação jurídica da Constituição Federal. E quando você comete uma violação jurídica de um princípio fundamental, você incorre no famoso crime de responsabilidade. No artigo 4º da Lei de Crime de Responsabilidade, diz lá que no artigo 4º, que é crime de responsabilidade atentar contra a segurança interna do Brasil. Gente, nós estamos em paz, ninguém está mexendo com a gente, ninguém está dizendo que vai jogar bomba, não tem navio, não tem aeronave, não tem nada contra o Brasil. Então, quando a gente começa a buscar um conflito com uma outra nação, isso significa preservar a paz do povo brasileiro? Não é, gente? Então, o presidente Bolsonaro está incorrendo em mais riscos aí. Agora, pegando aqui também a Constituição Federal, só para a gente terminar esse vídeo, gente, que eu quero fazer um só sobre a questão da cobertura dos meios de comunicação, diz no artigo 49 da Constituição, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, das duas câmaras, o Senado e a Câmara, né? Inciso segundo, autorizar o presidente da República a declarar a guerra, celebrar a paz e permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Então, o presidente Bolsonaro não pode autorizar o presidente Trump a mandar tropas aqui para o Brasil para invadir a Venezuela e sobretudo, dar apoio para esse tipo de situação por conta dele mesmo. Qualquer tipo de animosidade tem que primeiro ser levada ao Congresso Nacional para decidir sobre essa questão e aí sim encaminhar para o nosso mandatário maior, que é o presidente da República, qual o encaminhamento que vai ser dado sobre isso. O presidente Bolsonaro diz que vai consultar o Conselho de Defesa Nacional, mas mesmo a consulta ao Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão consultivo, ele não tem o poder de veto, nem tem o poder de determinação, é também ilegal, porque a convocação de tal conselho, ela também tem que se pautar por uma motivação. Não pode ser assim, o presidente acordou, hoje eu quero declarar guerra contra a Argentina, hoje eu quero declarar guerra contra o Paraguai, hoje eu quero declarar guerra contra Cuba, sei lá, contra os Estados Unidos, contra a Rússia, eu vou consultar o Conselho de Defesa Nacional. Não pode ser assim. Mesmo um ato jurídico sem motivação já é um ato jurídico ilegal. Isso também faria com que o presidente incorresse no crime de improbidade administrativa, né? Bom, eu estou falando isso, nesse momento o presidente Bolsonaro está completando o 4º mês de mandato, né? Ninguém ainda aventou a possibilidade de impeachment contra ele, porque também a questão econômica ainda não deu tempo dele poder se defender, dizer que o que está acontecendo no Brasil já é responsabilidade dele, mas se as coisas no Brasil não melhorarem, se o desemprego no Brasil não cair, se as empresas não começarem a se ressuscitar, se o comércio não voltar a circular dinheiro pelo Brasil, se não aumentar a massa de empregos, de salário, olha, gente, o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro vai funcionar como um rastilho de pólvora. Está faltando consultoria jurídica e está faltando consultoria política para o presidente da República. E olha, povo, não deixem que o nosso país queira colocar as mãos em cima de um país vizinho, seja a Argentina, seja a Venezuela, seja Marte, seja lá quem for. Se a gente está em paz, queremos ficar em paz, e se aquele povo escolher um caminho, que sejam felizes com aquele caminho, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até lá. Tchau!